Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Reis. Aliás, hoje é o último dia. Hoje a gente encerra a leitura do livro de 2 Reis. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Mais uma missão que está se cumprindo. É o último mesmo. Capítulo 25. Ó Pai, gente. Bom dia. 2 Reis 25. Falei pra vocês que a gente ia ler um pedacinho do capítulo de ontem, né? Porque ficou faltando. Porque era o que dava continuidade pro texto de hoje. A queda de Jerusalém foi por causa da ira do Senhor. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu, a ponto de que os rejeitar em sua presença, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite entre as 2 muralhas perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército desse dispersou-se e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Rublá, o qual pronunciou a sentença: matar os filhos de Zedequias na frente dele. Então lhe furaram os olhos e amarraram com correntes de bronze e levaram para a Babilônia. O cativeiro de Judá. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou as chamas todas as construções importantes, todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda, e derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativo o resto do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que se entregavam ao rei da Babilônia e ao restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhadeiros e lavradores. Os caldeus cortavam em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. Levaram o bronze para a Babilônia, levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes, os incensos e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também braseiros, as bacias, tudo como se fosse ouro ou de prata, quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos suportes de que Salomão havia feito para a casa do Senhor. O peso de bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 8 metros, sobre ela havia um capitel
de bronze de 1,30 m de altura. A obra da rede das romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a este era outra coluna com a rede. O chefe da guarda também levou o cativo Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta da cidade. Ele levou um oficial que era comandante das tropas de guerra, 5 conselheiros do rei, que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão, chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar, que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou aos reis da Babilônia em Riblá. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Riblá, e a cidade de Ramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra, e sobre o povo que havia ficado na terra de Judá. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia deixado ali. Ele nomeou como governador Gedaías, filho de Aicão, filho de Safã. Ismael mata Gedalias. Quando os capitães dos exércitos, eles e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, nossa, cada nome, né? Netofatita e Janazias, filho de Macatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirva o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elissama, que era da família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. Joaquim é libertado da prisão. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que os reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E, da parte do rei, lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Gente, sabe o que eu acho mais interessante dessas histórias? É que todas as vezes que eu leio a palavra e a gente chega nesses textos assim fortes, intensos, eu lembro dessa galera que vira e fala assim: Deus é só amor. Eles estão falando de que Bíblia mesmo? A gente viu aqui que o cara morreu, matou não sei quem, que os olhos dele foram arrancados vivo, que o outro foi levado preso, que o outro passou tal tortura, que queimou tal coisa, que queimou vivo, que não... Que Deus é esse? É um Deus projetado para este século. Presta atenção. Esse século é um século completamente hedonista. É um século completamente que busca apenas a felicidade. As pessoas não estão preparadas para sentir dor. As pessoas não estão preparadas para carregar a sua cruz. Aqui tudo é assim. O século do coach, você pode tudo que você quiser, você pode. Tudo que você quiser, você alcança. Qualquer coisa que você quiser, você chega lá.
A verdade não é essa. A verdade não é assim. A verdade é que dói. E ninguém quer contar pra gente que dói. O trabalho do coach eu amo coach, tá, gente? Eu vivo fazendo cursos, palestras, eu faço tudo de coach, porque é uma ferramenta muito interessante. Eu não tô criticando. Eu só tô dizendo que é usado essa ferramenta que seria uma parte da nossa vida para ativar coisas em nós que é como se fosse o todo. E o todo não é isso. O todo é negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga. E negar a si mesmo dói. Negar a si mesmo é sacrificial. Muitas vezes a gente vai ter que olhar o nu e vestir ele. A gente vai ter que olhar o pobre e cuidar dele. A gente vai ter que olhar o desprezível e amá-lo. Nisso consiste a vida. Mas quem conta isso pra gente? Quem conta? Se fala muito sobre salvação, mas se fala como se fosse algo longe. Meu Deus. Essa noite, quando foi 2 horas da manhã, eu acordei. E eu até fiz um projeto no Instagram, perguntei quem queria que eu orasse para ser batizada em línguas e tal, e eu orei pelas pessoas. E acabou que eu fui olhar no WhatsApp. A gente não tem que ficar olhando tanta coisa, né, gente? Mas eu fui, porque eu queria abrir o Instagram e eu queria mencionar aquelas pessoas diante de Deus. E acabou que eu abri meu WhatsApp. Quando eu abri o WhatsApp, eu vi que a melhor amiga da minha mãe tinha falecido. Era 1h50 da manhã quando meu padrasto mandou a mensagem. E passou um filme na minha cabeça. Do quanto ela foi boa para minha mãe. Minha mãe, eu não sei o que aconteceu, porque logo depois minha mãe chegou em casa e eu não fui lá. Porque ela chegou quietinha, às vezes ela não estava bem, né? A melhor amiga dela. E a melhor amiga dela faleceu nos braços dela, pelo que eu percebi na mensagem. Parece que ela passou mal e como minha mãe é enfermeira e meu padrasto também, eles foram correndo lá pra casa deles. Não sei se, eu sei que ligaram pro SAMU, enfim. E a mensagem foi muito vaga, não deu para eu perceber direito, então eu tô esperando ela acordar, tá cedinho, na hora que ela acordar eu vou conversar com ela. E eu achei interessante que passou um filme na minha mente. Quando minha mãe passou as situações mais terríveis da vida dela, essa amiga dela deu colo para ela. Essa amiga dela deu conforto. Elas estiveram juntos durante uma vida. Eu tenho 36 anos. Eu acho que essa amiga da minha mãe, elas são amigas de mais de 40 anos. Mais de 40, porque eu era criança, elas já eram amigas. Elas já eram juntas, elas eram amigas. E elas passaram uma vida inteira literalmente juntas. Elas se ligavam todos os dias, várias vezes por dia. Esses dias eu terminei o devocional, era umas 6h10. 6h15 elas se ligaram. Então elas se ligavam muito, elas estavam juntas, elas gostam de política. Então elas trabalhavam juntas na política. E essa era a vida delas. Né? A vida de uma e de outra, ela super atrelada. E quando eu fui refletir sobre a vida, sobre a morte, eu pensei, meu Deus, depois que ela pegou Covid, essa amiga da minha mãe, ela começou a engordar sem parar. Vocês sabem como é que o Covid é terrível, né? E ela começou a ficar muito cansada e ela era asmática. Eu acho que isso foi sobrecarregando o coração dela, entendeu? Porque, pelo que eu entendi, foi um ataque fulminante. E ela engordou sem parar. E ela tava controlando a alimentação, cuidando da alimentação. Mas, gente, isso aconteceu comigo. Inclusive, a última vez que ela veio aqui, tem uns 20 dias, mais ou menos. Eu falei com ela, falei, olha, isso aconteceu comigo. Você viu o tanto que eu engordei, o tanto que eu tô há 2 anos lutando? Ela falou, eu te entendo. Eu falei, eu te entendo. Enfim, e o Senhor a tomou para si ontem à noite. E a eternidade chegou para ela. E eu lembrei daquele texto, não haverá mais choro, mais dor, mais luto, mais lágrimas. O Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. E hoje, agora de manhã, enquanto a gente tem as misericórdias sendo renovadas, ela já está lá. Ela já está na eternidade. Ela já está em paz, sabe? Eu pensava nela e eu sentia tanta paz. Tanta paz.
Ela teve uma vida dedicada a fazer coisas por pessoas, a amar pessoas, a levar pessoas para Jesus, a pregar o Evangelho, a estar conectado com a presença de Deus, a ligar para missionários, a honrar missionários, a investir financeiramente na vida de missionários, a levantar ofertas, essa era a vida dela. Inclusive, ela foi a responsável por apresentar Jesus para minha mãe. Minha mãe não conhecia Jesus. Foi exatamente ela que entregou a eternidade na mão da minha mãe. E porque minha mãe foi para a igreja, nós todas fomos. Então, de uma certa forma, ela é responsável, inclusive por isso que acontece aqui. Entenderam? Quando os meus pais se separaram, minha mãe ficou muito perdida. Muito desesperada. Então, ela levava minha mãe para as igrejas e elas iam para as igrejas o dia inteiro. E isso fez com que minha mãe conhecesse Jesus. E de uma forma direta, nós conhecemos Jesus. Olha só. E hoje, ela recolhe galardão. E eu tenho certeza absoluta que na hora do julgamento dela, toda vida que for alcançada aqui, ou na minha vida, de forma geral, ela vai ter parte nesse galardão. Sabe por quê? Porque tudo isso acontece porque eu conheci Jesus. E eu conheci Jesus criança porque ela apresentou Jesus para minha mãe. Entenderam como funciona a vida? Só que hoje, a eternidade já foi apresentada para ela. E ela está com o Pai. Eu quero te perguntar uma coisa. Se a eternidade te for apresentada, você está pronta para ter a tua biografia escrita igual eu estou narrando a biografia dessa senhora? Mais tarde vai ter enterro, vai ter choro, vai ter dor, vai ter luto. Mais tarde as pessoas vão chorar. Como falei para vocês, eu não sei como foram bem as coisas, não sei se o enterro deve ser hoje ou amanhã, mas entre hoje e amanhã vai ter choro, vai ter dor, vai ter luto, mas ela não tem mais choro. Ela já tem galardão. Ela já está perto do Pai. Ela já está perto de pessoas que ela ama e que já se foram. Ela já está ali, vivendo a eternidade, esperando a hora que nós iremos para a eternidade para encontrá-la também. E isso é lindo. Isso é forte. Isso é marcante. Não haverá mais choro, mais dor, mais luto. O Senhor enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas. Vai chegar uma hora que estaremos todos lá. E como você escreveu a sua biografia? Com base no coach? Tudo pode ser, só basta acreditar? E quando não acontecer? Polly, todo mundo passa no concurso e eu estou há mais de 10 anos e não passa também. A história de sucesso é construída através da história de fracasso. O problema é que as pessoas só querem contar o sucesso. Polly, por que Deus ama todo mundo? Por que as coisas acontecem para todo mundo e não acontecem para mim? Deus então não me ama. Gente, Jesus morre na cruz. Jesus é açoitado, ele é espancado. Os açoites que batiam no Cristo, gente, arrancavam pedaços da pele dele. Vocês têm noção do que eu estou falando? Onde está Deus nessa hora? A cruz é a prova de que Deus vai deixar que a gente sinta dor. Mas a dor é para nos levar a um outro nível. Não é para a gente sucumbir ou morrer. O demônio que fustiga a gente até morrer e acabou. Mas quando o Senhor nos entrega uma prova de presente, é simplesmente para nos levar a um outro nível. E a gente, com essa geração de coach, a gente não sabe mais quem é Deus. E quando uma pessoa fala, eu acho que Deus está longe de mim, eu acho que Deus está afastado de mim, eu acho que Deus não quer que eu tenha uma vida em abundância, eu pergunto por quê? Porque eu estou sofrendo, porque está doendo, porque Deus não fala. Eu falei, como não? Eu estava vivendo uma situação. Vou contar uma coisa para vocês. A Aline está aqui, eu liguei para a Aline, a gente riu tanto de mim. Eu falei, Aline, eu sou uma trouxa. A gente riu tanto, vocês não fazem ideia. A
Há um tempo atrás, o Senhor me disse que eu ia viver uma situação. Tudo bem, falar é fácil, né? Aí eu vivi. E estou vivendo. E Deus, ele foi claro comigo. Tu ri, Aline. Tu tá rindo aí, né, Aline? Tu tá rindo. Porque Deus, ele foi claro. E ele disse, você vai passar por uma situação. E você é muito de fazer. Só que nessa situação, eu não quero que você faça nada. Eu falei, não. Tá bom. Vou tirar 10 de 10. Não vou fazer nada. Só que Deus conhece a filha que tem. Ele falou por mim, gente, umas 500 vezes. Em 2 semanas, eu recebi, de verdade, mais de 15 palavras. A mesma. Eu que vou fazer, não faça nada, não faça nada, não faça nada. Como, tá bom, Deus, eu entendi. E aconteceu. Quando aconteceu, o que eu fui fazer? Até que uma hora o Senhor falou assim pra mim, a ficha não caiu. Eu disse pra você não fazer nada. Aí, de novo, ele começou, não faz nada. Só que, gente, é muito difícil pra mim não fazer nada. Sendo que dá pra fazer. Aí eu entendi. Falei, eu não vou fazer nada. Aí, passou um tempo. Já tem tempo que eu tô vivendo a situação sem fazer nada. Vocês têm noção? Faladeira, barulhenta, fazedora, não fazendo nada. Tá bom. Quando foi anteontem, eu resolvi mexer. Porque já tinha tempo. Eu falei, talvez já é hora de eu fazer alguma coisa. Fiz um negócio lá. Coloquei meu dedinho na situação. Aí eu fiquei assim e tal. Não me senti confortável. Porque Deus tinha falado, não faça nada. Só que ele já tinha falado, tempão. Tive um sonho. Noite retrasada pro passado, eu tive um sonho. Eu fiz, era tarde. À noite eu tive um sonho. Nesse sonho tinha uma... Sabe aquelas irmãs do coque? Só que ela tava com o cabelo assim. Ela tinha um cabelo bem branquinho. Toda vestidinha de irmã do coque. Aí ela olhou pra mim, ela tava numa mesa. Ela falou assim, Deus já não disse pra você não fazer nada? O que você tá fazendo? Uai, Deus já disse pra você não fazer nada. Mas brigando comigo, gente. Aí eu falei, mas não. O que você tem pra falar? Falei, nada. Então é nada. Deus já não falou que vai fazer do jeito dele, da forma dele, na hora dele, no tempo dele? O tempo é de Deus, não é seu não, Poliana. Você entendeu agora? Você quer que eu fale mais alguma vez? Não entendi. Então tá, pode ir. Próximo. Acordei. Eu ri tanto. Falei, Deus, eu entendi. Me perdoe. Eu não vou fazer nada. Então... Não foi, Aline. Então, deixa eu contar uma coisa pra você. É porque já tinha tempo, gente. Deus tinha dado a palavra. Era pra eu ficar com essa palavra até ele mudar. Aí eu pensei, vai que ele mudou, né? É porque, gente, a gente é agoniado demais. Mas foi de leve. Não foi resolvendo a situação, não. Foi de leve. Pra ver se era ou não era pra mexer. Não é. Mas você sabe o que eu acho interessante? Até quando Deus briga com a gente, ele fala. Por que eu tive essa experiência de vir um anjo ali e falar pra mim, ainda não é pra mexer. Passou um tempo, mas não é o tempo certo. Quando Deus falar, Poliana, vai acontecer do jeito de Deus, sem você ter competência nisso. Quando Deus disse nada, é nada. Tá bom, entendi. E por que Deus falou comigo e não falou com talvez você? Sabe por quê? E também, no texto de Tiago, diz que Deus está perto. Sabe o que é? É que Deus nos dá instrução. E às vezes, a gente não quer prestar atenção na instrução. Às vezes, a gente não quer ouvir. A gente não quer se aproximar de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito.
Deus sabe. E quando eu fui fazer, eu fiquei o tempo todo perguntando para Deus. Eu falei, Deus, mas já tem muito tempo. Eu vou fazer um negócio de leve. Se não for para continuar mexendo, me chama atenção. Eu te dou a liberdade. Eu falei isso com Deus. Quando foi à noite eu tive o sonho. Não mexe. Tá bom, entendi. Passou o tempo, mas não é o tempo oportuno, pô. Você não entendeu? Não entendi. Entendi, eu sei que tá difícil para você, mas não mexe. Tá, entendi, Deus. Não mexi. Eu entendi. Entendi de novo. Eu vou ficar boazinha. Eu vou tirar 10 de 10. Tô na prova de recuperação. Vou tirar 10 de 10 na prova de recuperação. Então tá bom. Aí eu te pergunto. Se Deus diz não mexe, você vai mexer? Ah, mas Deus não falou nada. Por que você não corre atrás de ouvir Deus até que você escute? Sabe qual é o problema desse povo aqui? Sabe qual é o problema? Querer viver sem Deus. Sabe qual é o meu problema e o seu problema? Querer viver sem Deus. Ah, Poliana, mas eu amo o Senhor, eu quero viver com Deus. Quer viver? E quando Deus te dá uma instrução sacrificial, você obedece ou não? Ah, mas eu não estou ouvindo Deus. Então busque ao Senhor até você ouvi-lo. Porque senão eu e você vamos viver igual esse povo aqui. Igual esse povo que diz Deus é só amor. Ah, Deus é só amor. Deus é só paz. É mesmo? Nós passamos pelo livro de 1 Reis e de 2 Reis. Onde vocês viram isso? Que Deus é só amor, gente? Onde? O devocional foi praticamente uma história de terror, com suspense, com sangue, com carnificina, com drama. Foi ou não foi? Terminamos hoje. Reis, 1 Reis, 2 Reis. No livro das histórias de reis, a gente só viu babado e confusão. Treta, pancadaria, morte, sangue. Tinha dia que a gente chega e assim, ó. Meu Deus, deixa eu vir pra cá, deixa eu vir pra cá. Meu Deus. Deixa eu vir pra cá pra não espirrar sangue em mim. É ou não é? Por fim, no último capítulo, a gente vê que um cara foi lá e ele queimou, ele destruiu o templo de Deus. Ele queimou a cidade inteira, entregou em chamas. O rei foi levado cativo, ficou preso 37 anos. Ah, mas cadê Deus nessa história? Cadê o coração do povo? Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. A gente acha que Deus é só amor, mas Ele é fogo consumidor. E eu e você muitas vezes estamos vivendo esse fogo consumidor de Deus que está fustigando a nossa alma e a gente não está entendendo por quê. Mas na verdade é que a gente está afastado de Deus, é que a gente não quer ouvi-lo porque ouvir Ele dói. Vocês acham que não me dói não tocar nas situações? Você acha que não me dói eu, uma pessoa barulhenta, faladeira, que quer fazer, que quer acontecer, que quer resolver, ficar simplesmente na minha? Mas aí eu tenho uma escolha. Ou eu faço o que Deus me mandou fazer, ou eu faço o que eu quero fazer. E muitas vezes, eu e você queremos fazer o que a gente quer fazer, porque a gente acha que a gente pode alguma coisa. E, na verdade, a gente está vivendo afastado de Deus. Às vezes eu pergunto, as pessoas perguntam, o que eu faço nessa situação? Eu falo, o que Deus te falou? Deus me falou isso? Então espera. Ah, mas já tem 3 anos. Não, então assim, espera. Ah, mas já tem 4 anos. É que Deus falou? Então, eu também vivo isso, gente. Quanto tempo Deus me dá instruções, eu tenho que ficar ali naquela instrução, até que... Porque Deus é assim. Ele vai testando a gente, a nossa paciência. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E é ali que eu e você reprovamos. E eu pensei, meu Deus, como Deus é misericordioso, né, comigo. Meu Deus, como Ele é fofo, como Ele é gentil. Como Ele faz questão de cuidar. Agora só me resta obedecer. É dolorido. Quem vive um evangelho de unidunité salamemiguei, quem vive um evangelho de que Deus fez tudo, tudo pode ser, só basta acreditar. Ele vive qualquer coisa, menos o evangelho. Ele faz parte de um clube chamado Clube dos Crentes. Te ajuda na terra, só não te ajuda no céu. Te ajuda com os irmãos, só não te ajuda com Deus verdadeiro. Onde você quer ajuda? Te ajuda em palavras de coach, palavras de, né? Vai dar certo, yes.
mas não te ajuda a passar pelo vale. E é bem nessa hora que as pessoas sucumbem, porque esse século, ele não está pronto para sofrer. Esse século não se prepara para a eternidade. Nós estamos vivendo aqui na Terra como se esse aqui fosse o fim, como se tudo na Terra fosse ser para sempre. E na verdade não é assim. É o dia a dia, é a construção de algo, é o fracasso, é o desânimo. É levantar de manhã e falar: foi renovadas misericórdias. Eu vou viver para o Senhor hoje. Eu vou fazer o que tem que ser feito hoje. E nós vamos esperar a glória de Deus. Até que. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve, Senhor, a um outro nível de entendimento, onde possamos nos refrescar com o pão da presença. Senhor, que nós possamos te encontrar face a face e entender a poderosa mão de Deus. Nos alinha, nos dê discernimento, que o Espírito da paz nos acompanhe e nos faça ser fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Que hoje seja um dia abençoado na presença de Deus para vocês. Hoje Brasília tá friozinho, hein? Hoje o dia acordou cinzento. Um pouco triste. Ele tá friozinho. Hoje todo mundo vai sair de casaco. Pelo menos sair de manhã, né? Que aqui em Brasília tem as 4 estações durante o dia. E é isso. O dia está triste, mas o seu coração pode estar quentinho, cheio do Espírito Santo. E pode alcançar muitas situações hoje. Que a glória de Deus seja revelada a você. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã. Amanhã a gente vai começar um novo livro. Glória a Deus. Missão cumprida de Reis. Deus te abençoe.